Amém. Graças e paz, irmãos. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Daniel, lá no livro de Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Enquanto o irmão procura, eu quero fazer o meu agradecimento de púlpito, né? Já que eu viria aqui, eu deixei para agradecer aqui, Jó. Eu quero agradecer a receptividade dos irmãos, o amor que os irmãos têm por quem chega. A gente saiu da igreja, veio para cá e falou assim, não, a gente vai demorar um pouquinho a se adaptar, até vir ao normal. E quando foi ver, no primeiro mês, a gente já estava tão inserido, e com tanta naturalidade, com tanto amor dos irmãos, com tanta paciência dos irmãos para conosco, que a gente ficou encantado. Então, assim, eu quero agradecer pela receptividade dos irmãos. O motivo de agradecimento que eu tenho é a maneira que nós fomos recebidos com tanto amor e carinho. Então deixei para falar isso de púlpito para poder todo mundo escutar bem escutadinho, né? Então, já que você já achou, Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Fechou? Vamos ler. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico e de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e que fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios, e de sua própria mesa o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abed-nego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele achar menos saudáveis vocês que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada, além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhe dava vegetais. E eu quero começar a mensagem hoje com um título, que é uma pergunta, né? Como você tem se alimentado? Como você aí de casa, como você aqui na igreja tem se alimentado? Já parou para pensar nisso? Porque quando a gente fala do alimento físico, a gente já fala, não, a gente levanta, qual a primeira coisa que você faz de manhã? O que você faz de manhã? Você toma um café da manhã. Se você for fazer uma atividade muito vigorosa, o que você faz? Você toma um café da manhã reforçado. Se você trabalhou e se cansou durante o dia, na hora do almoço você bate aquele prato de pedreiro. Vai dando finalzinho do meio da tarde para o final, você toma um café, Juliana. Você tem que tomar um cafezinho para poder dar uma reanimada. E à noite, antes de dormir, você janta, né? Ou seja, a gente come na maneira que somos
sentimos vontade durante diversas vezes por dia. Mas e se a gente levasse em conta o que Daniel fez, né? Quando nós vemos a introdução do livro de Daniel, logo no comecinho, né? Ele fala que Daniel e seus amigos são levados cativos à Babilônia. Eles são levados contra a sua vontade para um povo que tinha hábitos totalmente diferentes deles. A comida do rei era sacrificada aos deuses babilônicos. Se a gente parar para pensar, era uma comida de aparência boa, apetitosa aos olhos humanos e ruim a tudo aquilo que eles acreditavam. Se você parar para ler o livro de Deuteronômio, lá no capítulo 14, principalmente do 9, versículo 9 e 10, você vai ver que eles tinham uma série de restrições alimentares. Hoje em dia se tornou muito normal essas restrições alimentares, né? Você que é papai, mamãe, né? Principalmente você que é vovô e vovó, já viu que um leite sem lactose é caro demais. Muitas crianças hoje em dia têm restrições alimentares quanto à lactose. Outras pessoas têm restrições alimentares quanto a açúcar, os diabéticos. Outras pessoas têm restrições alimentares mais profundas por causa de colesterol. E a gente entra nesse tema pensando, né? Como eu tenho me alimentado? Porque a gente pensa que é apenas comer. E nem sempre é apenas comer que nos torna bem alimentados, que nos torna saudáveis. Quando a gente entende isso, fica mais fácil. Existem 3 pilares de uma alimentação saudável, de algo que seja bom para o organismo, de algo que seja bom para o ser humano. Estava falando longe, né? Falar mais pertinho do microfone. De algo que seja bom para o ser humano. Então não basta apenas que a gente coma. A gente tem alguns padrões a ser seguidos na nossa alimentação. E o primeiro deles é a qualidade. Muitas vezes a gente até come, mas come mal. No exemplo aqui de Daniel, por mais que a gente se atenha à qualidade da comida, vamos convir, né? Vamos convir que a lasanha, o churrasco é muito bom, não é? Uma comida assim encorpada. Ele trocou isso aí por uma série de restrições alimentares. E se a gente parar para pensar, a Bíblia fala, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus. Está lá escrito em Mateus capítulo 4, versículo 4. Só que nós temos que nos atentar à qualidade daquilo que nós consumimos. Hoje em dia, você pode pensar que não, mas a gente consome conteúdo de diversas fontes diferentes, né? Hoje em dia, se você abrir o seu celular, você tem através do YouTube uma base de conhecimento, uma base de informações diferentes muito grande. Se você abrir o seu aplicativo de música, escolha qualquer um deles, o Deezer, o Spotify, ou qualquer um que você utilize, você tem podcasts, você tem diversas informações aleatórias que você pode encontrar. E como é a qualidade daquilo que eu tenho consumido no meu dia a dia? Será que é um conteúdo que tem me enriquecido ou tem me empobrecido? Será que é apenas algo que tem me deixado inchado? Ou será que é algo que tem me nutrido realmente? Será que essa qualidade é boa? Aí você fala assim, não, mas a gente consome um conteúdo, né, espiritual. Amém? Quero acreditar nisso aí, né? Que a gente consome um conteúdo bíblico. Só que até mesmo no conteúdo bíblico a gente tem que prestar atenção. Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: irmãos, não a vocês pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Até mesmo nos conteúdos que a gente consome espiritualmente falando, tem aquela papinha, tem aquele leitinho mastigadinho e tem aquela carne boa, gostosa, suculenta. Mas tem um detalhe: quando a gente é novo convertido, a gente tem que consumir papinha. A gente não tem uma maturidade cristã suficiente para comer uma comida pesada. Imagina só se a gente pegasse, acabou de se converter,
Vão lá na sala do pastor. O pastor fala sobre o quê? Não, eu vou falar sobre o livro de Ezequiel. É um livro cheio de figuras de linguagem, cheio de visões, difícil, complexo de ser estudado. Eu sairia correndo, pastor. Mas não, pastor, calma aí, não é assim que funciona não. A gente tem que ir lá no básico. Quem é Deus? O relacionamento com a igreja, o relacionamento com o irmão, o que é batismo. Isso são fundamentos, são rudimentos, são coisas básicas e que a gente não pode passar por cima deles. Só que depois de um tempo, imagina só, um homem adulto, como a igreja agora, 25 anos, comendo papinha. Esse homem não tem força suficiente para trabalhar, porque ele precisa de um alimento mais forte. Imagina só você trabalhando em construção e comendo de manhã, Rodrigo, papinha. Aí você para poder trabalhar e toma uma dedeirinha de mucilão na hora do almoço. É incabível, não é? E da mesma maneira, que conteúdo você tem consumido? Será que você tem colocado alimento sólido? Será que você tem consumido algo desafiador para você? Será que você tem consumido algo de qualidade realmente? Algo que seja compatível com o tempo de igreja? Algo que seja compatível com a sua posição? Algo que seja compatível com a vontade de Deus em sua vida? Qual é a qualidade do que você tem consumido? Um mucilão, a papinha é uma coisa ótima, mamãe. Mingauzinho de maisena, ó, muito bom, mas não sustenta um adulto. Um adulto precisa de comida de verdade. E muitas vezes nós temos consumido uma qualidade ruim. Ou nós temos consumido, como diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, né? Não nos moldeis com base no comportamento do mundo. Traduzindo, meu amigo, o padrão do mundo de alimentação não é o padrão que Cristo quer para a igreja dele. Esse padrão de aprender as coisas através do programa de televisão está por fora. Esse padrão de o filho mandar dentro de casa está por fora. Esse padrão da gente querer trazer o padrão do mundo, as coisas do mundo para dentro da igreja, não condiz com o que Cristo quer, com o que Cristo quer para a sua igreja. Então, com base no que você tem se alimentado? O que é que você tem comido? Qual é a qualidade dos conteúdos, das coisas que você tem acessado? Será que é algo que tem realmente trazido algum benefício para você? Ou será que a gente consome sempre a mesma coisa? Será que toda vez que a gente entra lá na internet, é o mesmo conteúdo sobre futebol, é o mesmo conteúdo sobre modas, é o mesmo conteúdo sobre coisas aleatórias que nós vemos aí? Será que são sempre os mesmos jogos? Ou será que a gente tem aproveitado essa ferramenta para poder aprender mais de Deus? Para poder ter uma alimentação de qualidade? Só que dentro da qualidade também, a gente tem que pensar. Comer com qualidade é bom? Não é ótimo? Não é bom não, é ótimo. Mas tem um detalhezinho. Imagina só, você vai comer, Rodrigo, você que é um cara viajado, chique, demais. Você vai lá naquele restaurante francês, cheio de fome. Aí na hora que você vem, você pede aquele prato com nome bonito, a qualidade ótima, os produtos excelentes. E é, ó, desse tamanhozinho. O que é que você vai fazer? Eu vou sair de lá e vou no lanche, porque eu vou estar com fome ainda. Então, outro padrão, quando a gente fala de alimentação, é que não é apenas a qualidade. Tem a ver também com a quantidade. Imagina só, a gente se alimenta da Bíblia. Fechado? Da oração também. Imagina só, se eu só faço aquela oração antes de dormir, né? Só faço aquela oração antes do almoço, né, Rodrigo? Senta assim para almoçar e fala assim: faça mal ou faça bem, em nome de Jesus, amém. E pá, e come. Né? Se eu só me alimento daquele versículozinho que chega no meu celular durante o dia, olha a porçãozinha como é que é pequenininha. Imagina só você aí de casa que só se alimenta do conteúdo da Bíblia que é postado no canal do YouTube na quinta-feira, na segunda-feira de manhã. Se você só se alimenta quando vem aqui
na igreja, durante uma horinha de EBD, durante uma mensagenzinha de meia hora, 40 minutos, é muito pouco. A gente tem que aumentar essa quantidade. Não basta apenas que sejam vitaminas. Não basta apenas que sejam proteínas, minerais. Um alimento sólido e bom. A gente tem que ingerir em quantidades proporcionais. E quanto mais a gente vai crescendo espiritualmente, mais a gente vai sentindo a necessidade de comer mais. Quanto mais a gente vai crescendo, a gente come mais. Você quer um exemplo? Quando eu era adolescente, eu comia 3 pães de manhã e 3 pães à tarde. Eu não comia mais porque ninguém deixava, Juliana. Você regalou o olhão, eu não comia mais porque não tinha como. Eu morava de frente para a padaria. Subia o cheiro de pão quente, eu descia, comprava e comia. Todo dia. Pratão assim, ó, de um pedreiro. Aí chegava sábado de manhã, eu começava a jogar bola 8 horas da manhã e parava de jogar bola 8 horas da noite. Mas porque eu tinha compromisso. Porque senão eu jogava até domingo. Né? Lógico, tinha que ter. E eu gastava muita energia, mas comia demais também. Por quê? Porque eu estava em fase de crescimento. Hoje em dia não tem mais para onde ir, vai acumulando, porque não gasta mais aquela energia toda. Você pode ver que os novos convertidos, ele consomem um conteúdo bíblico, a quantidade de livros da Bíblia que ele lê é muito maior, porque ele está cheio de fome. Ele tem uma necessidade crescente. Só que aí a gente, em vez de continuar crescendo espiritualmente, a gente vai se alimentando um pouquinho, vai só mantendo. E tão importante quanto a qualidade do que você consome é a quantidade. Quantos livros referentes à Bíblia de temas cristãos você tem lido? A Bíblia, eu não vou entrar no mérito da Bíblia, porque a Bíblia é obrigação. É obrigação, sabe? É o camarada que estuda e tem que ler aquele livro do colégio. Esse livro não conta como conteúdo. Assim, por quê? Porque isso aqui é uma obrigação. Como você tem se capacitado para ler a Bíblia de uma maneira melhor? Quais são os livros que você tem lido? De teólogos assim, Spurgeon, Billy Graham e outros autores aí, Tim LaHaye. Olha, eu falei 3 para você. Se não conhecia nenhum, já conhece 3, né? Quais livros você tem consumido? Não basta apenas a gente consumir um conteúdo de qualidade, comidinha de qualidade. Tem que consumir em quantidades proporcionais. E o terceiro ponto que eu quero tocar com você é que a qualidade e a quantidade são muito importantes. Mas nós temos que pensar também na frequência. Aguinha boa, né? Tomei quase um copo inteiro agora. Imagina se eu tomo um copo d'água por dia. Faz bem? Oi? Alguém fala? Faz bem um copo d'água por dia? Um copo d'água aqui tem o quê? Vamos botar que seja muito. 300 ml. Agora só amanhã, tá? Tá bom? Por quê? Porque meu rim vai começar a parar. O sangue vai perder a capacidade de filtrar. Isso vai trazer problemas digestivos. Isso vai trazer uma série de problemas na minha vida. Imagina só comer uma vez só por dia. Tem os desafios nesses programas aí, do Discovery, de outras emissoras também, que os camaradas são largados no meio do mato. Vocês já viram? E lá eles têm que correr atrás de comida. Lá eles não sabem quantas vezes eles vão comer por dia, eles comem o que acham e pronto. Agora imagina só se a gente fosse assim. Se a gente viesse na igreja todo dia e comesse um conteúdo de qualidade, em quantidade boa para aquele momento. É o suficiente? Orar uma vez por dia é o suficiente? Por quê? Por que que não é? Porque você não come uma vez por dia. Eu abri aqui falando que a gente toma café da manhã, que a gente almoça, que a gente toma café da tarde, que a gente janta. 4 refeições eu botei. Se você for no nutricionista, ele vai falar assim, esse menino é doido. Tem que comer de 3 em 3 horas. Todo mundo conhece aí? Você não pode comer só quando tiver com fome, senão você vai comer muito. Você tem que comer de 3 em 3 horas. Sabia disso, Diácono Oswaldino? Uma fruta,
vai lá e come uma castanhazinha, daqui a pouco você vai lá e toma um suco, daqui a pouco você vai lá e almoça. Se você parar para fazer só refeições muito grandes, demoradas, isso não vai fazer bem para você também. Você está comendo uma quantidade boa, uma qualidade boa, mas a sua frequência está pouca. E quando a gente abre lá a Bíblia, lá em Josué capítulo 1, versículo 8, Deus diz assim para Josué: não deixe de falar as palavras deste livro e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Se você continuar lendo a Bíblia, aproveita e vai lendo lá de Josué, chega lá no próximo texto, está lá em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz assim: orai sem cessar. Outras versões diz orai em todo o tempo. Em outras versões diz que sua vida seja uma vida de oração. E se a gente parar para pensar, qual é a frequência que a gente tem orado? Será que é só no culto de oração de quarta-feira? Será que a gente só tem lembrado do nosso irmão nessa hora? Será que a gente só se alimenta nesses intervalos grandes? Imagina só se essa igreja teria 25 anos hoje, crescido desse jeito, se fosse assim. Estamos na fase adulta, 25 anos, né? Acho que ninguém aqui mais tem 25 anos. Mas pensa bem, quando você tinha 25 anos, como você se empenhava mais? Quanta energia que você tinha mais? Há 10 anos atrás eu tinha muito mais energia do que eu tenho hoje com 35. Me alimentava até melhor. E se eu parar para pensar, se eu mudasse todos os meus interesses de alimentação, assim como na palestra ali do Novembro Azul que o pastor trouxe, sobre os hábitos alimentares, os hábitos comportamentais, se a gente conseguisse mudar hoje e combinar, não, hoje a gente vai comer direitinho, a gente vai beber direitinho aqui da palavra de Deus. Imagina quando a igreja chegar com 50 anos, vai chegar, ó, cheia de saúde, cheia de disposição. Vai chegar um cinquentão que joga bola, vai chegar um cinquentão que dá a volta pela praça, é um cinquentão que canta, é uma cinquentona que trabalha, é uma cinquentona que cuida dos filhos. Mas se a gente não se alimentar hoje, não adianta. Se você que está em casa aí agora não parar para pensar em como você tem se alimentado, não vai adiantar. Daniel fez uma escolha. E a escolha de Daniel implicava em largar um bocado de coisas que pareciam boas naquele momento. Claro que era. A comida do rei deveria ser a coisa mais gostosa que tem. Tudo era caro ali. Eram só especiarias. Mas a finalidade dela não trazia nada positivo posteriormente. Muitas vezes é sacrificante começar uma rotina de leitura bíblica diária. Ou até você se acostumar, né? Você começar a orar até mesmo quando você fala assim, não, hoje eu não estou com vontade não. Não, ora até ter vontade então. Vai orando pedindo a Deus para você ter mais vontade de orar. Muitas vezes, até a gente criar o hábito é uma coisa difícil, é uma coisa que a gente vai penando. Então descubra motivos para você orar quando você não quer orar. Descubra livros para você ler quando você não quer ler. Mas se alimente, faça uma escolha. Infelizmente eu não posso me alimentar por você. Infelizmente no nosso organismo aqui não tem uma sonda, como no organismo humano, que a gente consiga passar o alimento e você se alimente sem sentir o gosto. Isso é bom, porque aqui a gente vai sentindo o sabor da palavra de Deus, vai degustando, né? Vai se acostumando, vai mordendo, vai experimentando, vai sentindo aquele gosto, aquela textura, sabe? Aquela comidinha gostosa. E isso é essencial no crescimento cristão. Então que você hoje reflita, né? Com que eu tenho me alimentado? Qual é o conteúdo, né? Será que eu me alimento de uma maneira boa, corretamente, para crescer e ficar forte? Ou será que eu tenho me alimentado com essas porcarias que o mundo oferece? Será que eu tenho investido meu tempo colhendo o alimento,
sabe, consumindo a coisa de qualidade? Ou será que é só o fast food mesmo? Será que é só aquilo que me dão, só aquilo que é rapidinho e vai embora? Que a gente possa aprender a cuidar disso dentro da nossa casa. Que você, papai e mamãe que me escuta, você, vovô e vovó, papai e mamãe que está aqui, você aprenda a oferecer alimento de qualidade para os seus filhos. Conteúdo é o que mais tem. Então que a gente possa oferecer algo em quantidade, em qualidade e com a frequência correta, que possa nos nutrir, que possa gerar crescimento. O nosso corpo, ele para de crescer. A tendência é só ladeira abaixo depois da idade. O corpo, essa carcaça que está aqui, essa carcaça é mortal. E uma hora a gente vai se livrar desse corpo. E provavelmente a gente vai ser mais livre do que nunca foi. Porque a gente não vai ter mais compromisso com isso aqui. Nosso compromisso vai ser só com Deus. Então a gente tem que alimentar aquilo que continua crescendo. Se a gente ficar alimentando só, fazendo só o que eu tenho vontade, se eu fizesse só o que eu tenho vontade, mamada, eu estava morto já. Se eu comesse tudo que eu tenho vontade, se eu fizesse só aquilo, provavelmente eu já estaria já encrencado por aí. Muitas vezes a gente se força. Que você aprenda a se forçar a comer uma comida boa, uma comida saudável, algo que realmente gere um crescimento espiritual. Fechado? Vamos combinar assim? Fechado? 25 anos. Estamos na flor da idade. Se a gente quiser continuar crescendo e chegar lá na frente bem, a gente tem que cuidar do que a gente come. Então cuida disso aí, viu? Lembra de se alimentar, lembra de orar, lembra de ter um compromisso com a saúde da sua igreja. A igreja é uma corrente. Eu costumo comparar a igreja com uma corrente. Uma corrente, ela não é mais forte que o seu elo mais fraco. Então, quanto mais forte for o elo fraco da corrente, mais forte ela é. Que possamos uns sustentar os outros, um temperar esse aço do outro, que a gente possa ser mais forte. E se essa corrente, por acaso, se romper, não tem problema não. A gente tem um soldador bom, tem um Espírito Santo bom, que vai soldar essa corrente aqui, que vai reforçar, vai botar aquela solda boa, para a gente poder continuar unido. Mas que a gente possa se preparar a cada dia mais para isso, para ele poder agir. Amém? Convido você a fechar seus olhos. Feche seus olhos de casa também. Você está no lugar mais seguro. Não tem perigo nenhum. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Pai, pelo alimento que o Senhor tem nos dado, Pai. Porque podemos, Pai, provar da sua boa palavra, Pai. Podemos, Pai, provar da sua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor nos alimenta através da tua palavra, porque o Senhor, Pai, nos ouve através da oração, porque o Senhor, através da vida dos irmãos, tem nos trazido alimento, tem nos trazido resposta, tem nos trazido esperança. Que possamos, Pai, através da tua palavra, encontrar a resposta para aquilo que procuramos. Que possamos agradecer ao Senhor, que possamos aprender mais de ti, que possamos buscar mais a tua face, que possamos nos alimentar daquilo que o Senhor tem nos dado, que possamos, Pai, aprender a gostar da tua palavra, que possamos, Pai, aprender a ter intimidade com o Senhor, porque ninguém tem intimidade com quem não conhece, ninguém tem intimidade com quem não está perto. Nós temos intimidade à maneira e à medida que nos aproximamos. Que possamos ter uma intimidade maior com o Senhor, que possamos nos sentir abraçados através da tua palavra, que possamos nos sentir acalentados através dessa comidinha quente e saborosa que o Senhor tem nos oferecido, desse alimento, Pai, que o Senhor tem nos dado com amor. Essa palavra viva que se transforma e nos transforma a cada dia, Pai. Santifica-nos na verdade, Pai. A tua palavra é a verdade. Que possamos, Pai, aprender cada dia mais de ti. Fala aos nossos corações para que possamos levar a tua palavra às nossas famílias, aos nossos vizinhos e a essa comunidade. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar parabéns a vocês nessa nova igreja. Parabéns a você nessa data querida e muitas felicidades.
você. Parabéns pra você pelo seu aniversário. Amém? Essa parte vocês não sabem porque é da Bahia. Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Vamos na paz do Mestre. Amanhã de manhã eu espero vocês 6 horas da manhã para dobrar meu joelho junto com você e orar ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo início dessa festa, que vai durar 4 dias, aleluia. E nesses dias nós celebraremos todos os benefícios que o Senhor nos tem feito nesses 25 anos que o Senhor nos tem dado. Abençoe, meu Deus, cada uma dessas pessoas, cada um desses irmãos que está aqui, ó Deus, comprometido, ó Pai, com o teu evangelho. Que a bondade do Senhor, ó Deus, continue sendo conosco. Pai, tome em tuas mãos também a diaconisa Rosi Renilda, meu Pai, que está celebrando mais um ano de vida hoje. Abençoa ela, meu Senhor, fortalece ela, continua abençoando e dando a ela esses dons, ó Pai, para te servir com tanta alegria. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Isso mesmo? Até amanhã, 6 horas da manhã. Bota seu celular para despertar. Cadê a Renilda? Aí, cumprimenta a irmã diaconisa Renilda, que ela está de parabéns hoje. E você, diaconisa Renilda, cumprimenta cada um desses irmãos, porque está todo mundo fazendo aniversário. Deus abençoe. Coração silencioso, o culto está encerrado. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor a perecer